Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a manifestação do dia 25, hoje, né? Acabei de vir da manifestação, cheguei aqui no hotel, vou pegar os vídeos agora, gravar, preparar tudo direitinho. Cara, estava monstruosamente grande a manifestação a favor de Bolsonaro. E o legal é que o pessoal fez exatamente como ele pediu. Não teve faixa, não teve nada falando sobre nada. Sempre nessas manifestações que tinha do Bolsonaro, tinha a turma dos patetas lá que queria golpe, AI-5, essas besteiras que não tem lógica nenhuma. Dessa vez eu não vi nada. Se tinha, estava muito escondido porque eu não vi. Tinha muito policial lá, muito carro escondido com sirene. No final ali saiu um monte de carro que seria civil, mas claramente estava com polícia, né? Tava com aquela sirene que você bota por cima, né? Enfim, foi linda a manifestação, muita gente, não sei quantas pessoas. Eu chutaria 1,5 milhão para 2 milhões de pessoas na Paulista, mas eu não sou especialista disso, não sei quantas pessoas tinham lá, mas tinha gente pra caramba. Essa foi a minha primeira manifestação na Paulista, então não sei, não tenho um padrão de comparação para saber se é maior ou menor, mas olhando o vídeo aqui, me parece até maior do que a da Dilma, da época da Dilma. Não é à toa que o pessoal da esquerda está preocupadíssimo, a gente vai ver aqui. Não só o pessoal da esquerda, como a isentosfera, meu amigo, machucou fundo. Sabe aquele machucado fundo que dói dentro da pessoa? Pois é. Essa notícia foi sugerida por Sinistro da Soberba Corte, o Império da Picanha Contra-Ataca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. E deixa eu acrescentar também um agradecimento a todo mundo que foi na manifestação. Estava cheio de gente lá, o pessoal tirou um monte de foto comigo, um monte de brincadeira, muito legal, um grande prazer conhecer todos vocês que estiveram lá na manifestação comigo. Eu só me sinto assim meio ruim, porque eu não sou uma pessoa que estou acostumado com ser conhecido por outras pessoas, né? Mas enfim, então eu fico meio ressentido de vocês me conhecerem e eu não conhecer vocês. Mas de qualquer forma saibam que eu gostei muito da interação com vocês lá, de tirar foto com o pessoal, de bater papo e coisa e tal, né? Enfim, eu fui para lá umas 3 horas da tarde, saí daqui do hotel umas 2 horas, tava tudo parado para chegar lá, eu tive que descer na Rua Augusta ali, ainda 4 quarteirões antes da Paulista e subir, né? Porque você sabe, a Rua Augusta é uma subida, e subir até a Paulista para chegar ali perto do Burger King, que a gente combinou, né? E foi bom ter marcado ali, porque como eu imaginei, mais perto da Muvuca, ali mais perto do MASP, estaria simplesmente cheio demais para conseguir encontrar o pessoal. Ali no Burger King a gente conseguiu se encontrar, conseguimos bater papo, coisa e tal, tirar foto com o pessoal, e depois a gente foi mais para frente, para perto do trio. Cara, não deu para ver nada, assim, era gente demais. A gente chegou, para quem conhece a Paulista, a gente saiu ali do Burger King na Consolação, chegamos ali, passamos aquele shopping center velho que tem ali, como é que é o nome daquele shopping? Conjunto Nacional, e aí avançamos mais um pouquinho ali, logo depois eu não consegui andar mais, não tinha mais como andar mais pra frente, tudo parado, cheio, lotadaço. Internet, meu amigo, é só em sonho, mensagem de texto e olhe lá passava. Eu tentei gravar uns vídeos, tentei abrir uma live lá, não consegui, não tinha nem cheiro de internet lá. Mensagem de texto, SMS ou mensagem no WhatsApp, passava. Mas saiu disso, imagem, texto, vídeo, nem sonho passava ali. Muita gente mesmo. Realmente lotadaça a Paulista, né? Essa imagem aqui que foi gravada antes da manifestação, né? Dá para ver aqui que o pessoal... Isso aqui, ó, essa hora... 14h36, eu tava no Uber ainda, indo para lá, ainda não tinha chegado ainda. Eu não tô nessa imagem aqui porque eu não tinha chegado ainda. Antes da manifestação já estava lotado desse jeito, olha só, e muita gente chegou depois de mim ainda na manifestação, realmente impressionante a quantidade de gente que tinha aqui em São Paulo, né? Eu realmente tenho que tirar o chapéu pro pessoal de São Paulo. Lá no Rio, a gente enche a Avenida Atlântica ali em Copacabana e coisa e tal, fica bem cheio lá, mas desse jeito, caramba, é muita gente ali. É impressionante realmente como é que São Paulo tem uma infraestrutura até de transporte para você conseguir chegar e sair desses lugares, né? Então, assim, muito bacana, parabéns ao pessoal que foi lá na manifestação, realmente uma coisa de chamar a atenção realmente, né? E lógico, machucou muito o pessoal, porque o pessoal tá todo machucado, bicho, impressionante. Olha só, uma coisa importante, como eu falei para vocês, essa manifestação
repercutiu lá fora, repercutiu muito. Isso aqui é o Times India, que é um jornal lá da Índia, é neutro, não tem ligação com direita nem com esquerda, e falou sobre a manifestação aqui, criticou o Bolsonaro, dizendo que ele está sendo investigado por um suposto golpe, coisa e tal. E, bom, eles estão falando a verdade, né? Ele está sendo investigado por isso, né? Embora não tenha nenhuma chance de ter golpe, a coisa mais idiota do mundo, você achar que teria alguma possibilidade de golpe do Bolsonaro no dia 8 de janeiro, depois que ele saiu. Caramba, só se ele fosse muito burro fazer um negócio desse, porque 8 dias antes ele era presidente da República, ele podia ter dado a ordem diretamente, por que depois ele vai fazer manifestação? Enfim, os argumentos para essa o quão absurdo é esse processo do Alexandre de Moraes, vocês estão cientes, eu já botei meus argumentos aqui sobre isso várias vezes, né? Então falou aqui que era um teste de suporte para o Bolsonaro, um teste de apoio para ele, e de fato tinha muita gente. A conta Visegrad, que é uma das contas que cobre a guerra da Ucrânia e cobre também outros conflitos no mundo, é uma conta focada ali no leste europeu, né? Enfim, ela disse aqui que hoje o Brasil disse não ao presidente Lula, ao antissemitismo e o autoritarismo do presidente Lula, né? E realmente foi isso mesmo. Não tenham dúvida que muita gente que foi ali não foi nem para apoiar Bolsonaro, foi justamente por conta do absurdo que o Lula tem feito com essa questão de Israel, né? Realmente um absurdo completo. E ele destacou essa imagem aqui que, para o pessoal no mundo todo, deixa muito claro o objetivo ali, o quão é importante o apoio do Bolsonaro a Israel, né? Eu só lamento que Bolsonaro não tenha aproveitado isso. Repara que ele está aproveitando isso, o fato de que ele sempre ficou do lado de Israel para ganhar um gancho político contra o Lula nisso daí, né? O Lula fez a besteira, mas o Lula faz essa besteira sempre, de ficar do lado de ditadores, do lado de terroristas, ele faz essa besteira sempre. Bolsonaro podia ter dobrado isso, dobrado a meta, podia ter ficado do lado da Ucrânia, contra o Putin, e aí ele teria dois ganchos para dar contra o Lula nesse momento, para não apenas a questão de Israel, mas também a questão da Ucrânia, porque o Lula ama o Putin, o Lula adora o Putin, o Lula faz tudo pelo Putin, né? Eu, na época da guerra da Ucrânia, eu avisei aqui no Ancapso, avisei lá no canal Mundo em Revolução, que é onde eu cubro a guerra da Ucrânia, que olha só, Bolsonaro errou feio nesse negócio da guerra da Ucrânia, mas o Lula seria muito pior, e de fato foi. Bolsonaro nunca chegou a apoiar abertamente Putin, não seria capaz de dizer que Navalny, não sei o que houve, né? Navalny morreu na cadeia, não tem nada a ver, vamos aguardar a investigação. Investigação de quem, cara? A investigação da morte do Navalny vai ser feita pelos russos. É lógico que vão dizer que não foi nada, que ele teve um piripaque qualquer e morreu. Mas sabe que não foi, pô, é evidente que não foi. E mesmo que seja, mesmo que não tenha sido por tortura e coisa e tal, o fato de ele estar preso injustamente já bota a culpa da morte no ditador que ordenou a morte. É o mesmo caso do Clezão. O Alexandre de Moraes tinha vários avisos antes para liberar o Clezão. No final, ao manter o Clezão preso, ele é culpado da morte do Clezão, quer ele queira, mesmo que ele não tenha feito nada. Não foi ele que foi lá e matou o Clezão, né? Foi uma doença, o Clezão estava doente. Mas no momento que você decide manter na cadeia uma pessoa, mesmo contra a indicação do advogado, a indicação da PGR, a PGR, que é o órgão que acusa, que é o órgão que deveria querer que as pessoas ficassem mais na cadeia, e não menos, a PGR disse para tirar o Clezão e o Alexandre de Moraes não tirou. Ou seja, a responsabilidade aqui é clara dele nessa morte, né? E eu não tenho ilusão nenhuma, eu sei que no momento o Alexandre de Moraes manda no país, ele manda e o resto do STF obedece e o resto do governo obedece também. E o Lula nem é louco de brigar com o Alexandre de Moraes, porque sabe que também não tem como desobedecer. Eu só quero deixar claro o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente já está numa ditadura do judiciário, né? Enfim, um absurdo. Agora, um monte de boas notícias aqui, né? O Tarcísio deixou claro que é pró-Bolsonaro, que tá com o Bolsonaro. Que coisa humilhante pro Lula, né? Você lembra quando o Tarcísio foi lá em Brasília, porque ele queria o financiamento pro túnel do Guarujá com Santos ali, aquele negócio todo ali, né? Ele foi para Brasília, foi lá, cumprimentou o Lula, não, beleza, educadamente, não tem nada disso. Aí o Lula, não, o Tarcísio vai voltar, ele vai voltar para o PT, e o pessoal da imprensa querendo jogar uma de que não, que tá vendo, o Tarcísio sempre foi meio Lula, ele vai para o lado do Lula. Meu amigo, ninguém vai para o lado do Lula, porque ninguém quer sacrificar a sua reputação do lado de um corrupto. Todo mundo sabe que o Lula é corrupto. Ninguém apoia o Lula. Só quem apoia o Lula é quem se vende.
é quem está se vendendo por dinheiro. Não tem nenhuma outra hipótese de alguém apoiar um corrupto como Lula na presidência. A questão de o que os jornalistas estão fazendo, eu não sei, vocês tirem suas conclusões. Mas no final das contas é isso. O Tarcísio foi lá, educadamente, ele quer ajudar o lado dos paulistas, ele está certo, ele é governador de São Paulo, ele tem que lutar pelo que é interesse dos paulistas, né? E foi lá, cumprimentou o Lula educadamente, coisa e tal. Lula fez brincadeirinha com ele, coisa e tal. Ele ficou quietinho, riu educadamente e saiu. E agora ele deixou claro o recado. Mais do que isso, ele falou durante o discurso que antes de Bolsonaro eu era um ninguém. E é verdade. É verdade, o Tarcísio ele já tinha trabalhado na administração da Dilma, mas a Dilma nunca levou o Tarcísio a sério, nunca deu realmente destaque para ele, né? Foi o Bolsonaro que foi lá e colocou o Tarcísio no caminho correto. Então, parabéns ao Tarcísio por isso. Outra coisa também, o Bolsonaro pediu voto para o Ricardo Nunes. A recepção da plateia foi meio fria nesse momento, tá? Mas todo mundo, ninguém vaiou também, ninguém foi contra. Simplesmente não faltou um aplauso. O Tarcísio teria aplauso. O Ricardo Nunes, o pessoal, tá bom, a gente entende, Bolsonaro, a necessidade disso daí, do seu apoio para o Ricardo Nunes, e vamos em frente, né? E aqui tem a saída dele depois lá da Paulista. Eu vou tocar para vocês um pouquinho aqui. Impressionante, cara. E não só isso, como você pode ver que em toda essa imagem aqui, ó, não tem uma placa de abaixo Alexandre de Moraes, fora Lula, não sei o que lá. Tinha placas menores, tinha pessoas com camisa fora Lula e coisa e tal. E, pô, vamos combinar, né? Todo mundo quer fora Lula, né? Mas no final das contas, o pessoal obedeceu o que o Bolsonaro pediu, sem nenhum ataque a nenhuma autoridade, a ninguém. O que ele quis mostrar aqui, e mostrou muito claramente, é que a estratégia do Alexandre de Moraes está dando errado. O Alexandre de Moraes achava que estava atacando o Bolsonaro e que estava diminuindo o poder político dele com essas acusações, batida da Polícia Federal e coisa e tal, né? Afinal, na cabeça desse pessoal, foi isso que diminuiu a popularidade do Lula por conta da Lava Jato, né? Só que eles estão enganados, eles não perceberam que o que diminuiu a popularidade do Lula não foi a Lava Jato em si, foi a informação descentralizada e distribuída, é outra coisa, é diferente. Não importa se eles repetirem tudo que a Lava Jato fez, condução coercitiva do Bolsonaro e não sei o que lá, prisão do Bolsonaro, seguirem exatamente o roteiro, não vai ter o efeito que eles acham que vai ter. Porque, na verdade, o Lula, todo mundo sabe, é um corrupto mesmo. Ele é um ladrão, todo mundo sabe disso. Não precisa de muito convencimento do parte da Polícia Federal, né? Enfim, o Tarcísio foi bem, a saída foi muito bacana. Outra coisa que eu tenho que chamar a atenção, o discurso da Michelle foi fantástico, eu estou falando para vocês. Eu não sei se a Michelle vai querer ser candidata, mas se ela for candidata, ela está muito na frente de todo mundo. Por quê? Porque ela tem o nome, Bolsonaro, e ela discursa muito bem. Isso não é uma coisa fácil. Ah, não, mas ela é da igreja, o pessoal da igreja está acostumado a falar ali. Meu amigo, uma coisa é tu estar num templo e falar ali para os fiéis ali, coisa e tal. Não estou dizendo que é fácil, não. Tem todo um know-how de você fazer isso, não é uma coisa fácil. A Michelle, ela tem o dom, ela se emocionou, ela falou com emoção, ela trouxe o público junto com ela. Isso é um outro patamar, ela tem essa capacidade mesmo. Então, e aquilo que eu falo para vocês sempre, todo esse truque sujo que usaram contra Bolsonaro, de dizer que ele é anti-LGBTQ, que ele é homofóbico, que ele é racista, que ele é não sei o que lá, não sei o que lá, isso não cola com a Michelle. Não cola, porque ela é mulher. Isso é uma coisa que está sedimentada na cabeça brasileira. A mulher, ela tem essa posição privilegiada, porque é natural isso, né? Mulher a gente associa com mãe, né? Com quem cuida da gente. Então, você tem naturalmente essa ligação. E a Michelle, olha, eu não sei não, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Eu, se fosse o Alexandre de Moraes e o Lula, tornava Bolsonaro elegível rápido, porque Bolsonaro é mais fácil deles baterem em 2026 do que a Michelle. Mas, enfim, deixa eles errando para lá, né? E o pessoal falando aqui sobre a Michelle vai fazer história nesse país, acho que muita gente teve a mesma impressão que eu. Michelle falou muito bem, emocionou o público, realmente impressionante. Agora é lógico, a esquerda ficou machucada, machucou por dentro, machucou fundo, meu amigo, machucou, mas foi uma dor assim. A esquerda tá com uma dor, meu amigo, que eles não conseguem conter, né? Então tá aqui, ó. Hoje cedo ainda,
do ato de Bolsonaro tem mais menções negativas que positivas. Todo mundo tá achando ruim isso aí. Exatamente. Meu amigo, na manhã da manifestação tinha mais menções negativas do que positivas, porque o pessoal tava indo pra manifestação, meu amigo. Aí ficava só a porcaria dos petistas falando na rede aí, fazendo menção negativa. Pô, esse pessoal, vou te falar um negócio. Aí teve o caso do Sérgio Tavares, do jornalista português que veio cobrir a manifestação e foi detido pela Polícia Federal na entrada do Brasil. E segundo diz a Polícia Federal, foi detido porque ele disse que vinha trabalhar e não tinha visto de trabalho e coisa e tal. Uma idiotice, pura burocracia, todo mundo sabe por que detiveram ele, todo mundo sabe por que. Que pergunta é essa de que negócio de urna eletrônica e não sei o que lá, que coisa é essa? Ué, desde quando isso tem alguma coisa a ver, né? Veja, do ponto de vista estritamente técnico, a Polícia Federal tem razão, já expliquei para vocês isso. Qualquer estrangeiro entrando em qualquer país, mesmo que tenha tudo certo, que tenha visto, que tenha tudo certinho, é discricionário do país, da polícia, no caso, definir se ele vai entrar ou não vai entrar, né? Então, a polícia pode deter ele para interrogatório, isso ninguém discute isso. O que se discute é que é muito estranho. Justamente o cara que falou com Bolsonaro, que entrevistou Bolsonaro, que veio para cobrir a manifestação sendo favorável a Bolsonaro, esse cara especificamente foi sorteado de todos ali para dar uma investigação, para responder perguntas, né? Muita gente acha que isso aí mostra a ditadura, e é verdade, mostra a ditadura. Mais do que isso, mostra uma ditadura já desesperada, já esgarçada. Essa ditadura, antes de ficar escancarada, já está se mostrando desgastada, já está se mostrando desesperada, falta de capacidade desse pessoal, né? Bom, o Chico Pinheiro, olha que coitadinho do Chico Pinheiro, cara, o Chico Pinheiro está tentando até agora digerir a manifestação, né? Porque você sabe, o Chico Pinheiro, quando foi a última vez que você ouviu falar do Chico Pinheiro? Exatamente, eu também, já faz uns 3, 4 anos que não ouço o nome desse cara, e felizmente, no final das contas, né? 1-0 à esquerda. Aí ele está dizendo aqui, ironizou o colega português, dizendo que chega aqui não sei o que lá. Por quê? Porque o Chega é o partido de direita lá em Portugal, do André Ventura, que está crescendo muito lá, já está em segundo lugar lá nas pesquisas lá em Portugal. E o Chico Pinheiro, né? Não, que coisa tal, que não pode, não sei o que lá. Mas o jornalista português, no final das contas, o Sérgio Tavares, foi liberado, cobriu a manifestação, e isso acabou sendo mais um ingrediente para divulgar mais essa manifestação lá no exterior, né? Tá ficando claro para todo mundo que estamos vivendo uma ditadura do judiciário aqui no Brasil. É o pior tipo de ditadura, né? Bom, e não foi só a esquerda que ficou chateada, machucada por dentro. Não, não foi só a esquerda. A isentosfera também, meu amigo. Tá todo mundo dolorido, tendo que usar hipoglós, cara. Tá uma tristeza. Todo mundo botando gel para sentar na cadeira, porque, putz grila. Olha que isentosfera aqui, ó. Bolsonaro quer sequestrar a oposição. Ai, meu Deus, ele chamou esse evento para garantir que ele é a oposição e ninguém mais e coisa e tal. Meu amigo, chama a tua oposição aí. Você, eu não sei, se é Aécio, se é Nando Moura, se é Kim Kataguiri, se é quem que seria a alternativa. Chama a sua manifestação aí, meu amigo. Vamos ver quantos milhões de pessoas você consegue botar na Paulista. Chama aí, porra. Não, o que o Bolsonaro fez foi justamente isso, foi mostrar que ele tem apoio, que a estratégia que o Alexandre de Moraes está fazendo para tentar desgastar ele está dando errado, o pessoal está percebendo o truque e está ficando ainda pior no final das contas, né? Então não, o Bolsonaro não quer sequestrar a oposição. Bolsonaro é a oposição. O resto que tem aí é basicamente puxadinho de PT que está perdido na vida, não sabe ainda. Pô, assume a esquerda. Kim Kataguiri, o Nando Moura, assume que é de esquerda, cara. Para com esse negócio de ficar fingindo que é oposição, fingindo que não gosta do Lula. Pô, vocês amam Lula, cara. Então aí, vocês botaram o Lula na presidência, né? Vocês, a isentosfera aqui de São Paulo, botaram o Lula na... Aqui, ó o Nando Moura aqui, ó. Bolsonarismo é uma doença que usa Cristo e a crença evangélica como cabo eleitoral. Ô, Nando Moura, corta o barato aí, cara. Vai lá pra Paulista, chama a tua manifestação para igual vocês fizeram no dia 12 de setembro de 2022, ou foi 2021? Agora eu não lembro. Mas chama o pessoal aí da sua oposição aí, vamos ver quantas pessoas você bota lá. Meu amigo, aprende, procura um matemático chamado John Nash, procura ver o que é a teoria do equilíbrio de Nash. Pois é, meu amigo, não tem jeito. Você pode gostar do Bolsonaro, você pode desgostar. Mas o melhor que você faz agora é assumir que tu tá do lado do Lula. E pronto, é isso daí.
Agora, a grande questão é, teve a manifestação, foi pacífica, não teve problema, estava cheio de gente, uma das maiores manifestações da história do país. Mas e agora? O que vai acontecer? Resumo da história. Eu não sei. Não dá para saber. Eu acho que ficou muito claro para o Alexandre de Moraes que ele está adotando a estratégia errada. A estratégia de bater em Bolsonaro está piorando a situação. Isso é uma notícia positiva? Bom, para o Bolsonaro mas não para todo mundo. Por quê? Porque é o que eu acho mais provável a partir daqui. Eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas o que eu acho mais provável a partir daqui é que o Alexandre de Moraes vai focar em censurar a internet. Vai focar em atacar pessoas próximas a Bolsonaro, mas não Bolsonaro em si, porque já viu que dá merda, só piora a situação dele em termos de popularidade, mas ele vai focar nas fake news na internet. Isso não é uma boa notícia, principalmente para mim e para outros youtubers, né? Mas, de qualquer forma, Alexandre de Moraes percebeu uma coisa, esse ataque frontal tá dando errado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.